Olá, eu sou Vitor Calegaro e hoje a gente vai fazer uma introdução às teorias da personalidade. Pensem comigo, vocês fariam isso? Saltariam de paraquedas? Escreveriam um livro, um romance, um livro de poesias? Ou quem sabe um livro técnico? Vocês fariam um retiro espiritual num mosteiro budista, num mosteiro muçulmano? Ou quem sabe, num mosteiro católico? Será? Fariam ou não? Afinal de contas, por que nós somos tão iguais e ao mesmo tempo somos tão diferentes? Para entender esse assunto, a gente precisa compreender, então, a personalidade humana. Vocês veem na imagem uma máscara utilizada pelos gregos antigos no teatro, na qual eles utilizavam isso para representar papéis. Personalidade vem justamente do termo persona, que significa essa máscara. Personalidade é um aspecto do nosso ser, como a gente se sente, como a gente se identifica, como a gente se comporta, e poderíamos falar mais uma série de coisas que a gente vai ver isso ao longo do tempo. Mas por que estudar a personalidade? Por que estudar a personalidade num curso de medicina? Afinal de contas, se vocês pensarem comigo, nós trabalhamos com pessoas. Pacientes são pessoas. Nós procuramos entender os aspectos da doença, os aspectos da saúde, mas, sobretudo, nós trabalhamos com pessoas. Então, nós trabalhamos com pessoas saudáveis ou doentes. Essa é a finalidade, para que vocês entendam como são as pessoas, que diferenças. A gente trata todo mundo igual, em seus direitos, mas a gente precisa compreender as diferenças individuais para tratar cada um de uma maneira especial. Bom, dentro do âmbito acadêmico, nós vamos estudar então as teorias da personalidade. E antes de partir para elas, é preciso a gente entender, afinal, o que é uma teoria. Porque teoria é preciso para explicar a realidade, para explicar fenômenos que nós observamos. Mas uma teoria não é o fenômeno em si, certo? Uma teoria é um conjunto de pressupostos relacionados que permite que os cientistas utilizem um raciocínio lógico, dedutivo, para formular hipóteses verificáveis. Ou seja, a teoria não é o sinônimo da verdade ou do fato, mas é uma leitura sobre o fenômeno que é observado. Aqui a gente tem que esmiuçar um pouco melhor o que isso quer dizer. Pressupostos relacionados, ou seja, cada teoria ela parte de uma base teórica, certo? Então, quando se elabora uma teoria, o cientista ele lança mão de uma ampla revisão da literatura, a qual permite com que ele, então, pense em pressupostos, definições sobre concepções sobre aquilo que ele quer estudar. A partir desses pressupostos é utilizado então o raciocínio lógico dedutivo para formular hipóteses verificáveis. Ou seja, a partir daqueles pressupostos, nós raciocinamos, pensamos então e fazemos deduções sobre aquilo. Só que isso ainda não é
não é a conclusão de uma teoria, mas é um início que permite com que nós formulemos, então, hipóteses, as quais nós vamos lançar mão de um método científico para verificar se essas hipóteses se confirmam ou não. Se elas se confirmarem, elas, então, dão suporte àquela teoria. Se elas não se confirmarem, elas forem refutadas, essa teoria ela pode ser reformulada, readaptada ou simplesmente jogada no lixo. E isso acontece dentro de várias áreas científicas, porque isso se refere à ciência. Então é preciso entender, antes de entrar nos assuntos das personalidades, já que das teorias das personalidades, já que elas falam com respeito ao ser humano, elas são feitas também por seres humanos que utilizam o seu raciocínio dedutivo a partir dos pressupostos. Eu posso concordar ou eu posso discordar, certo? Mas simplesmente eu concordar ou discordar pela minha opinião, eu não posso provar. E eu provar isso depende de formular hipóteses, procurar refutar essas hipóteses. Mas a teoria, então, ela parte das mentes das pessoas para elaborar uma interpretação da realidade que vai ser verificada através de hipóteses. Então, o que é verificado são as hipóteses. A teoria, que é o pressuposto, ele vai se construindo, vai se fortalecendo a partir da confirmação das hipóteses. Mas isso é preciso entender que se a gente entende que foi criado por uma mente ou por várias mentes, né, e as hipóteses são verificadas, as hipóteses podem ser provadas, enfim, ou refutadas, mas quando provadas eu confirmo a minha teoria. Mas outra pessoa pode criar uma outra teoria e ter hipóteses e provar a teoria dela também. E aí, qual é a teoria que está certa? Não existe isso. A gente pode comparar as teorias sobre diversos pontos de vista, mas não quer dizer que uma esteja certa e ou a outra, porque as duas podem estar certas. E se esses fundamentos e as hipóteses elas não forem bastante evidentes, ambas teorias podem ser refutadas, e é normal que ao longo do tempo as teorias vão se reformulando conforme o avançar da ciência. Mas então nós podemos comparar essas diversas teorias da personalidade sobre alguns pontos de vista. Um deles é sobre o ponto de vista do determinismo versus livre-arbítrio. Algumas pensam que as coisas estão determinadas, determinadas ao longo do nosso desenvolvimento, da nossa infância, que isso vai dizer como que a gente vai ser na vida adulta, como as coisas vão acontecer. E já tem outras teorias que dão mais vazão, mais ênfase na questão do livre-arbítrio, de que nós por nós mesmos podemos modificar a nossa vida de acordo com a nossa vontade e a nossa determinação. Também algumas são um pouco mais pessimistas e outras são mais otimistas com relação à natureza do ser humano e das coisas que vão acontecendo ao longo da vida. Causalidade versus teologia, teleologia, que o nosso passado causa o nosso futuro, ou nós podemos então reinventá-lo. Determinantes conscientes versus inconscientes são pensamentos, crenças que determinam como a gente é, ou nós temos emoções, coisas reprimidas lá no nosso inconsciente. Influências biológicas versus sociais. Será que a nossa genética influencia a maior parte do nosso comportamento, ou é a realidade social que nós vivemos? E também singularidade do indivíduo, ou seja, cada indivíduo é um só e tem as suas peculiaridades, ou temos diversas semelhanças
que verificamos em vários indivíduos. As principais teorias da personalidade, segundo o livro, que é a nossa referência, do Face to Face, são as teorias psicanalíticas, humanistas, teorias da aprendizagem, teorias estruturais da personalidade, teorias biológicas e evolucionistas e teorias do temperamento. Então são diversas, ok? Mas dentro dessa nossa disciplina, aplicando isso para a medicina, nós vamos então agrupar algumas delas que tem várias coisas comuns e vamos acrescentar alguns pontos também pertinentes à nossa área. Então, as teorias psicanalíticas, elas, mais do que psicanalíticas, são teorias psicodinâmicas, que entendem que existe um dinamismo no nosso psiquismo. E as teorias que compreendem essa visão incluem a psicanálise clássica, contemporânea, psicanálise, ou melhor, outras teorias psicanalíticas, mas que saíram um pouco do eixo clássico da psicanálise, certo? Do eixo mais tradicional, melhor dizendo, tá? Freudiano. E as teorias humanistas também compreendem esse dinamismo do psiquismo. As teorias da aprendizagem aqui, elas compreendem tanto a aprendizagem do comportamento quanto a aprendizagem cognitiva. E dentro da nossa disciplina a gente vai estudar algumas noções também da teoria cognitiva que não necessariamente entra numa formulação sobre a personalidade em si, embora visões mais contemporâneas, como a base da terapia de esquema, ela coloca isso, mas nós vamos estudar isso também porque é pertinente ao porquê que nós estamos estudando essa matéria. As teorias estruturais que nós vamos estudar, que são o Big Five, os grandes 5 fatores, a teoria dos traços mal adaptativos da personalidade, que é algo bem contemporâneo, a teoria, o modelo do temperamento e caráter, o modelo psicobiológico de Cloninger, e todos eles partem também de bases biológicas e evolucionistas, pelo menos no que tange às concepções mais contemporâneas. Agora eu gostaria de situar vocês um pouco na linha do tempo. Já que nós estamos falando então de 3 vertentes principais, teorias psicodinâmicas, comportamentais e teoria do traço, da estrutura da personalidade, então é preciso entender que a evolução dessas 3 vertentes teóricas, elas ocorreram ao mesmo tempo, mais ou menos na mesma época. Então, as teorias psicodinâmicas iniciaram através do Freud, que é considerado o pai da psicanálise, né, que lançou os pressupostos teóricos que até hoje tem muita influência, mas hoje não é só Freud que se estuda dentro da psicanálise, certo? Como Aaron Beck, não é só Aaron Beck que se estuda dentro das teorias cognitivas. É preciso dizer isso para não entender psicanálise como sinônimo de Freud, tá? Mas ele lançou os pressupostos e a partir do Freud, na mesma época, houveram já alguns dissidentes, né, do movimento psicanalítico tradicional. Ou seja, com dissidentes eu quero dizer que eles fundaram suas escolas próprias que permanecem até hoje. Um deles foi Carl Jung, e depois, um pouquinho depois aí, ainda na primeira metade do século passado, surge também Melanie Klein com a teoria das relações de objeto, mais adiante Erik Erikson com uma teoria pós-freudiana do desenvolvimento psicossocial que vocês estudaram no semestre passado. Tem também o Alfred Adler, que ele tem uma visão um pouco diferente do Freud, surge como um colega do Freud no movimento, lá nos primórdios do movimento psicanalítico, mas se torna também um dissidente. E a partir do Adler temos também Karen Horney e Erich Fromm, que ambos dão uma ênfase maior na influência social sobre os indivíduos. Agora temos também na segunda metade do século passado
Abraham Maslow e Carl Rogers, que são dois teóricos humanistas que também entendem a mente como uma dinâmica psíquica, certo? Então, a gente pode compreendê-los dentro deste âmbito. Todas essas teorias psicodinâmicas, os estudos, principalmente no século passado, porque hoje existe uma tendência de mudança, todas essas teorias psicodinâmicas, elas surgem de dentro do consultório. Ou seja, de dentro do consultório se estabelece a relação terapêutica, o estudo dos casos que estão sendo observados, que estão sendo vistos, aquilo dá vazão, então, às interpretações, a inferências, e as teorias vão se desenvolvendo assim. O método científico principal é a pesquisa qualitativa, através de análise de caso e séries de casos, certo? Então, a gente pode pensar que as teorias psicodinâmicas surgem de dentro do consultório. Diferente das teorias da aprendizagem, que a gente poderia pensar que elas surgem a partir do laboratório, porque os primeiros estudos do chamado comportamentalismo ou behaviorismo, que surgiram também lá no final do século XIX, início do século XX, surgem a partir de experimentos animais do comportamento observado, apresentado pelos animais. Então, Ivan Pavlov foi um fisiologista que, com seus estudos, deu início a algumas teorias, né, particularmente a teoria do condicionamento clássico, que mais adiante serviu, junto com outros teóricos, né, dessa época, serviu para o Skinner, que é um grande expoente da análise do comportamento, né, formular, então, os conceitos sobre a modelagem do comportamento e a aprendizagem comportamental. Certo? Mais adiante, mais contemporâneo, nós temos Albert Bandura e Rotary Michel, né, que incluem aspectos mais cognitivos, mais humanos nessas teorias da aprendizagem. E a gente vai estudar também Aaron Beck, que surge nos anos 60 com a teoria cognitiva, certo? Aaron Beck, Judith Beck, e aí segue por diante até tempos mais contemporâneos, onde nós temos, né, a chamada terapia do esquema, que parte de um pressuposto teórico, né, que envolve toda uma questão de aprendizagem cognitiva que vai ter influência na nossa personalidade. Então, claro, hoje é diferente, mas basicamente, né, essa linha teórica surgiu de dentro do laboratório com experimentos animais, depois sendo aplicada para humanos. E tem uma outra linha teórica que essa linha surge particularmente dentro das universidades, nas quais psicólogos e outros cientistas têm um interesse em demonstrar através do método científico, né, especificamente através de desenvolvimentos estatísticos dentro da psicologia, vão demonstrar uma estrutura da personalidade, uma estrutura que é composta por vários traços da personalidade. Esses traços são como os tijolinhos básicos da nossa constituição, da constituição da nossa personalidade. Então, isso surge particularmente com Gordon Allport, que é um grande nome, né, entre outros, mas é o grande expoente desse início dessa teoria, né? Depois, mais tarde, Raymond Cattell, lá nos anos 40, e eles fazem avanços tanto na metodologia de estudo, de coleta de informações sobre a estrutura da personalidade, quanto nas análises estatísticas. Vocês imaginem no papel hoje coisas que a gente faz no computador muito rápido, como esses caras faziam lá nos anos 30, 40, calculando a personalidade através de números com cálculos bastante complexos. Então, mais adiante, na segunda metade do século passado, nós temos uma influência biológica que passa a ganhar cada vez mais força em toda a medicina,
né, e particularmente dentro da psiquiatria, né, é onde existe uma revolução na psiquiatria, um grande avanço com o estudo das bases biológicas do comportamento, dos transtornos mentais, e isso naturalmente também traz influência para o desenvolvimento das teorias da personalidade. E aí nós temos aproximadamente lá nos anos 70, Hans Eysenck, que é um teórico, então, que faz uma teoria a partir de traços de personalidade, mas baseada também, né, em pressupostos biológicos. E que, mais adiante, essa linha teórica vai culminar no final do século passado, no modelo hoje, que é o modelo chamado Big Five, que é dos 5 grandes fatores, que é considerado um dos principais modelos de personalidade, dos modelos mais robustos hoje em dia. Vale mencionar também que esses modelos, né, os modelos mais contemporâneos, eles também partem de bases, além das bases biológicas, de bases evolucionistas da personalidade, partindo da observação do comportamento, da evolução das espécies, o que se refere também a aspectos genéticos, certo? Mas a partir desses estudos, de tudo isso que eu estou falando, e também de outras constituições, né, de outras teorias, existe também o modelo psicobiológico do Cloninger, que é um modelo bastante integrador, porque ele integra não só essa linha teórica, mas ele integra as outras legados das outras linhas teóricas dentro de um modelo, então, que é o chamado modelo psicobiológico ou de temperamento e caráter, certo? Cabe mencionar que o modelo do Cloninger, ele surge a partir de pressupostos teóricos, biológicos, genéticos, das diversas teorias que se sabiam na época, e a partir disso se criam as hipóteses que vão sendo verificadas. E o McRae e Costa, que são os pais, né, do modelo do Big Five, eles partem de estudos através de formulários, através de... Bom, isso eu vou deixar para a aula específica, mas eles partem de estudos, então, científicos, tentando explorar aspectos, descobrir traços da personalidade no ser humano, né, levantar diversas possibilidades de traços e tal, e confirmar, para depois criar uma teoria, né, para que tenta explicar os achados a partir, então, de conhecimentos teóricos neurobiológicos, genéticos e evolucionistas. Tem também outro modelo de temperamento, que é o modelo da Mary Rothbard, que também é um modelo contemporâneo, mas, enfim, nós não vamos explorar dentro dessa disciplina. Bom, é importante a gente falar sobre, hoje em dia, como é que a gente estuda a personalidade. Então, como é que a gente mede a personalidade? Bom, como é que a gente mede uma coisa que não tem uma medida? Como é que a gente transforma isso em informação científica, computacional, certo? Bom, hoje em dia, né, isso que eu estou falando vem principalmente a partir dessa linha da estrutura da personalidade, né? Mas não é exclusivo, mas os métodos mais avançados hoje, eles ganham esse legado, tá? E são a partir de instrumentos de avaliação. São questionários, certo? Esses questionários, eles são elaborados pelos cientistas e passam por estudos de validação. Ou seja, são elaboradas questões, diversas questões para tentar estudar aspectos da personalidade. Esse questionário ele pode ser simplesmente para responder a questões sim ou não, ou o quanto você é isso ou quanto você é aquilo. Por exemplo, o quanto você gosta, o quanto você fica animado quando um amigo lhe convida para uma viagem inesperada. Pode dizer de 0 a 10, de 0 a 5, dá uma nota para isso, né? Isso se converte em número. Outro pode dizer, poderia fazer a pergunta, você se sente animado quando um amigo lhe convida para uma viagem inesperada? Poderia dizer sim ou não. Se você disser sim, isso vai contar 1. E se você disser não, isso vai contar 0, por exemplo. E a partir, então, dos instrumentos se somam pontos, né? Se geram scores para o que se quer avaliar. E depois se parte, então, para a validação.
Na validação, nos estudos de validação, que existem várias formas de validar aquele questionário, aquela teoria, isso vai ser utilizado, então, aplicações em diversas populações, que eu quero dizer assim, em diferentes gêneros, por exemplo, diferentes países, diferentes idades e tal, né? E através de métodos estatísticos a gente vai ver se são válidos ou não. Se, o que quer dizer, esses instrumentos eles medem realmente aquilo que eles se propõem a avaliar. Isso tem método estatístico, cálculo, que hoje a gente faz no computador, para nos dizer isso, nos dar parâmetros. Nesse processo, muitas questões às vezes caem fora porque não tem muita utilidade e outras ficam. Tem também a confiabilidade, que é outro conceito, né? Esse instrumento ele é confiável ao longo do tempo, ou seja, eu respondendo hoje, será que eu vou responder a mesma coisa se eu responder daqui a 30 dias? Será que eu entendi a mesma coisa sobre outro sujeito, por exemplo, já se eu estou fazendo uma avaliação sobre um paciente meu? Será que eu entendi o score que eu gerei da minha interpretação do questionário com relação àquele paciente é o mesmo que o meu colega treinado também avaliou? Então, são índices numéricos, né? Índices de confiabilidade que vão nos dizer isso, é confiável ou não o nosso instrumento. E, por último, a análise fatorial, que acaba agrupando diversos itens daquelas perguntas que a gente faz. Nós fizemos várias perguntas para tentar medir um aspecto da nossa personalidade, por exemplo, ou, por exemplo, medir a depressão. Nós fazemos várias perguntas para saber, então, se funciona aquelas perguntas para nos informar o quanto o indivíduo está deprimido. E aí existe uma análise fatorial que vai nos dizer o quanto cada pergunta daquelas, cada item do nosso questionário, informa sobre aquilo que a gente está se propondo a estudar. O que a gente está se propondo a estudar é chamado o nosso construto teórico. Porque, por exemplo, vamos medir a depressão, beleza? Como é que a gente sabe quanto o indivíduo está deprimido? A gente enxerga a depressão, né? Tem uma régua para dizer, né? Tem um aparelho de pressão para dizer o quanto ele está deprimido? Não. A gente sabe do que é depressão, o que o indivíduo deprimido tem. Ele tem isso, fica triste, fica anedônico, tem perda de motivação, tem insônia, tem isso e aquilo, ok? Tem diversas coisas. E a partir então de um questionário, elaborando, perguntando sobre esses itens, nós tiramos um score da depressão. Mas esse score da depressão não é exatamente o fenômeno observado, não é a depressão, é um score que nós geramos sobre a depressão. Então ele é um construto teórico, ele é uma variável latente, não é uma variável observada. Variáveis observadas são, por exemplo, as perguntas que nós fazemos, né? Nós poderia ser então uma medida de uma régua, um termômetro, um aparelho para pressão, a gente enxerga lá, está um númerozinho que nos diz, é observado, certo? Aquilo é o que a gente está vendo. Existe um parâmetro para isso. Agora, com relação à depressão em si, é um cálculo a partir daquelas questões, então é um construto teórico. Indo para o final, eu queria contextualizar um pouquinho vocês sobre a psicopatologia. Psicopatologia é o estudo das doenças psíquicas. Nós vivemos hoje um período de transição, né, um momento de uma certa revolução na psicologia, na psiquiatria, com relação à psicopatologia, que é o seguinte, né? Com a evolução da neurobiologia, da genética do comportamento, dos transtornos mentais, houve uma certa euforia no final dos anos 90, no início dos anos 2000, para se encontrar as bases biológicas dos transtornos mentais. De fato, isso ocorreu porque se encontrou muita coisa. A neurociência nos mostrou que nós temos diversos neurotransmissores, que eles estão afetados no transtorno mental X, no Y e tal. Enfim, mas aí se esperava que para cada nome que nós damos, transtorno depressivo, transtorno bipolar, esquizofrenia, que nós tivéssemos então especificidades lá daquele transtorno. Depressão vai mostrar isso na tomografia, por exemplo, né? O transtorno bipolar vai mostrar tal exame de sangue. Bom,
Se encontraram hoje muitas bases biológicas. Entretanto, essas bases biológicas elas são comuns para diversas psicopatologias, de forma que elas não são muito específicas. Então, isso foi um tanto quanto frustrante, mais ou menos no final dos anos 2000, né, indo para 2010 por aí, né, e com isso também os estudos avançaram no ponto que antes era entendida a personalidade como uma coisa e a psicopatologia como outra, que tinham relação, mas é como se fossem domínios diferentes. Bom, nós estamos hoje, então, no DSM-5, que é a edição atual, que foi publicada em 2013. Se esperava que o DSM-5 pudesse esclarecer, então, o grande problema que tinha o diagnóstico psiquiátrico, de que muitos indivíduos com um transtorno também têm critérios para outro transtorno. E isso, às vezes, é um problema. Né? Tu não sabe que doença que tu está falando e tal. Né? Claro que a gente sabe que existe uma doença, mas falando a rigor, em termos de taxonomia, de nomenclatura mesmo e tal, já que o DSM é um manual diagnóstico, né? Ele dá um nome para uma coisa que a pessoa apresenta, um fenômeno sintomático, uma síndrome sintomática que essa pessoa apresenta. Então, hoje o panorama atual é um panorama transdiagnóstico, é um panorama que hoje já se observou que existem processos patológicos, sim, subjacentes a diversos transtornos mentais, de forma que a doença mental daquele indivíduo, né, ela existe, mas ela pode ter vários nomes. A doença do fulano e do cicrano, né, eles ambos podem apresentar processos neurobiológicos e tal semelhantes, né, mas um vai ter depressão e o outro tem transtorno bipolar. E pega um outro indivíduo que tem a mesma tendência e não tem nada. Tá, falando uma tendência genética, por exemplo, aí quando eu já estou misturando com o conceito de resiliência, né, que é quando a pessoa tipo, tem tudo para se dar mal, para evoluir assim, para uma psicopatologia e ela acaba não evoluindo para isso. Ou ela se recupera rápido de problemas que ocorrem. Então, o panorama atual que nós temos hoje, que está dentro do próprio DSM, é um panorama de integrar os diagnósticos psiquiátricos e integrar esses diagnósticos com a personalidade, com os transtornos da personalidade. Porque tanto os transtornos mentais influenciam na personalidade, quanto a personalidade ela pode ser uma personalidade de risco, né, ou uma personalidade mais protetiva para o desenvolvimento de transtornos mentais. Então, esse também é um grande porquê de nós estudarmos a personalidade. Porque nós estamos vendo essa mudança dentro dos próximos anos, talvez décadas, não sabemos, nós teríamos possivelmente mudanças nos sistemas classificatórios. Existem algumas propostas para isso, né? São grupos força-tarefa que existem estudando propostas diferentes de diagnosticar dentro da psiquiatria. Uma dessas propostas é o ARDOC, que tenta verificar, partir do estudo a partir dos processos neurobiológicos, genéticos e tal, para daí depois, né, se chegar aos diagnósticos em si, né, diferente de pegar um diagnóstico e partir para o processo patológico, como era o que vinha fazendo. Separa indivíduos com depressão e indivíduos com ansiedade, vê, né? Mas aí tu vê que os dois têm coisas em comum. O indivíduo que hoje tem ansiedade, amanhã pode ter depressão. O indivíduo que se recupera da depressão, ele pode permanecer com ansiedade, por exemplo. Tá? Então tem o hoje, o amanhã, o ontem, são tempos diferentes que isso tudo tem que ser considerado, tá? Quando a gente fala de doença e não somente de classificação de um nome. Então o ARDOC ele surge com essa perspectiva, essa proposta de integrar, são pesquisas translacionais que integram diversos conceitos, diversos teóricos de várias áreas, da biologia molecular, por exemplo, que muitos são biólogos, né, geneticistas, e aí por aí vai. E tem o HighTop também, tá, que é também um modelo contemporâneo, que é um modelo hierárquico da personalidade, ele agrupa, da psicopatologia, né, que ele agrupa diversas psicopatologias em aspectos comuns, né, numa proposta também integrativa, que contempla tanto
as doenças, os transtornos mentais, quanto os transtornos da personalidade, e ele tenta ver as semelhanças e diferenças dessas misturas, vamos dizer assim, certo? Além disso, né, essa nossa disciplina ela vai nos ajudar, vai ajudar vocês muito para compreenderem a relação médico-paciente, certo? Então, eu estou falando de coisas contemporâneas que a gente está vendo e tal, né, mudanças, são avanços nas ciências, né, que vão ajudar muito nos sistemas classificatórios. Entretanto, na compreensão da interação humana, do fenômeno humano, ainda seguem muito vigentes, né? O entendimento psicodinâmico, as teorias humanistas, a psicanálise, as teorias comportamentais cognitivas seguem tendo ainda muita influência e são muito válidas ainda para a gente entender as pessoas, os tipos das pessoas e como a gente usa isso, né, na nossa relação médico-paciente para estabelecer um melhor vínculo, uma melhor aliança terapêutica. Vocês também vão ampliar a autocompreensão, ou seja, a disciplina vai ajudar com que vocês pensem sobre vocês mesmos, o próprio comportamento. E tudo isso que a gente está estudando agora, nesse semestre, a gente vai estudar de uma forma um tanto quanto teórica, mas é bom que vocês saibam que tudo isso que a gente está estudando são bases para as psicoterapias, que é uma intervenção dentro da psiquiatria, né, dentro da psicologia. Existem várias psicoterapias, cada linha ela é a base para um tipo de psicoterapia. Tá? Então é bom que vocês entendam isso agora, que mais adiante, quando vocês chegarem lá no 8º semestre, quando estudarem a psiquiatria, a disciplina de psiquiatria, que foca mais os transtornos mentais, vocês vão conseguir entender as bases, então, psicossociais e neurobiológicas de diversos transtornos mentais. Então, concluindo essa minha fala, vocês podem continuar lendo o capítulo 1 do FACE e a partir da semana que vem nós vamos começar a estudar então o Big Five e aí nós vamos nos comunicando, eu apresento o material para vocês. Então, bons estudos!